É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos muito bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Eu me chamo Anderson Teodoro. E o meu nome é Luana Aquino. Este é o primeiro episódio do podcast que a gente inaugura hoje com muita alegria, intitulado Ciência da Nutrição. Luana, que alegria, hein? Conseguimos colocar isso no ar, hein? Maravilhoso, Anderson, empolgação. Estou aqui que nem criança no parque. Para todos aqueles que nos escutam e dividem essa alegria conosco pela primeira vez, esse é o podcast Ciência da Nutrição. Um podcast que tem como objetivo tratar de assuntos dessas duas palavras muito importantes, que é a ciência, que é a nutrição, com uma temática, com uma linguagem totalmente voltada para o público em geral. A gente gostaria já de agradecer a todos vocês que nos acompanham nesse primeiro episódio e falar para vocês que nós vamos ter muito cuidado e muito carinho em preparar todos os aspectos relacionados à nutrição e à ciência. A gente, quando fala de ciência e fala de nutrição, é um mundo de conhecimento, um mundo de novidades, um mundo de descobertas novas. Alguns autores, até dividiam essa história da nutrição em três grandes eras, a era naturalística, a era químico-analítica, que é uma era que eu adoro, e uma era, por último, agora que a gente poderia considerar uma era biológica, iniciada por volta de 1900. Mas nesse último século, nesse século XXI que a gente se encontra agora, tenho certeza que a Luana vai falar que isso foi muito além da era biológica. A gente hoje se encontra com uma descoberta e um conhecimento muito específico da área da nutrição, e a gente já quer, desde esse início, dividir todos esses conhecimentos com vocês. Luana, fala para mim aí como é que é a sua expectativa, quebrando um pouquinho o nosso protocolo, e a gente ia deixar essa pergunta para depois. Como é que você chegou nesse podcast aqui? Como é que a gente se juntou para poder trazer essa novidade para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando? Ei, Anderson, você não tá fácil, hein? Pensei que na nossa estreia você ia pegar mais leve, mas aceito o teu desafio da gente quebrar aí os protocolos e fazer algo mais espontâneo, mais próximo dos nossos ouvintes, né? Então, queria te falar que realmente sou uma apreciadora, assim como você, dessa ferramenta fantástica que é o podcast, né? Atingindo diferentes faixas etárias, diferentes categorias, e Anderson sempre visionário, né? Vem com essa proposta e com esse desafio da gente preencher nessa ferramenta do podcast uma lacuna da ciência da nutrição. Então, assim, a empolgação é grande. Acredito que a ferramenta tenha tudo a ver com esse momento atual, né, Anderson, que a gente vive nessa grande correria, né, sendo polifunções, ao mesmo tempo que a gente está cozinhando alguma coisa, a gente está escutando, aprendendo, se atualizando, né? Então, eu acho que o podcast virou essa grande mania e esse grande fervor também por conta dessa necessidade que a gente tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não abrir mão de uma informação de qualidade e pautada em ciência, né? Então, realmente, eu acho que as pessoas que vieram junto da gente, né, nesse grande sonho que a gente está sonhando junto de vocês, ouvintes, vão se divertir, vão se atualizar, né, com todo o cuidado e caráter científico, mas de uma forma leve, de uma forma próxima, né, de uma forma mais mastigada. Eu acho que tanto eu quanto o Anderson, acho que a gente tem isso em comum, esse desejo de levar a ciência e a nutrição para o máximo possível de pessoas, mas de uma forma simples e mostrando a utilidade e a seriedade da ciência da nutrição. E quem está junto da gente nesse sonho, né, Anderson, é Camila, Paola e Stephanie, que estão aí por trás, do lado, né, e pensando junto da gente cada detalhe do podcast. Bem, Anderson, essa é a empolgação do momento. Vou passar aí para você. Bem, como a Luana estava colocando, para quem nos escuta, a gente, na verdade, tem três missões, assim, digamos, principais. A primeira delas é conhecer pessoas. A gente vai aprender muito, vocês vão conhecer pessoas do mundo da ciência, pessoas do mundo da nutrição, contar um pouquinho como é que elas chegaram a ter esse conhecimento, como é que elas adquiriram, correram atrás dos conhecimentos específicos. Segundo é trazer informação de qualidade. A gente está tomando bastante cuidado e procurando selecionar pessoas que possam contribuir muito com o nosso aprendizado. E mais do que isso, trazer informações relevantes para cada um de vocês que nos escutam. E terceiro, eu posso falar que é um lado que a gente quer mexer muito com vocês, que é o lado de mudança de vida. Um dos objetivos do podcast é que a gente possa se tornar pessoas melhores na nossa saúde, no nosso entendimento do que é propriamente a vida, e a gente possa exercer esses conhecimentos que a gente aprende, nesse programa
colocar em prática no nosso dia a dia. Então, dando início a esse primeiro passo que é o nosso conhecimento, Luana, vamos conhecer você um pouquinho, né? Quem é você, como é que você veio parar nessa nutrição, como é que foi essa coisa toda. Eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai voltar a pergunta para mim também, porque a gente vai ficar o tempo todo conversando um com o outro, já que hoje os convidados iniciais somos nós que vamos conduzir esse podcast ao longo aí, que a gente espera ficar muito tempo com vocês e quem sabe até expandir para outras mídias sociais. Mas aí, Luana, fala pra gente aí, como é que você chegou nesse mundo da ciência da nutrição? Ei, Anderson, então, essa história, ela começou lá na infância/adolescência, né? Como uma boa tricolor, essa torcida pode até merecer aí as espetadas de ser uma torcida reduzida, na verdade não reduzida, selecionada, né? Mas, enfim, a gente faz barulho, né? A gente sempre tenta lembrar e fazer esse time amado aí estar em todos os lugares, né? Então, Anderson, isso começou defendendo o Fluminense, lá atrás, na minha infância, como atleta de natação. Comecei a interagir com diversos profissionais, incluindo da equipe multiprofissional nutricionista. E aí eu fiquei, assim, desde o meu primeiro contato com o nutricionista, eu pude perceber na pele, na resposta, na alma, no corpo, né? Como que ter um profissional acompanhando a gente, né? E dessa área da nutrição faz total diferença, né? Naquelas temporadas de competição que eu seguia à risca ali o que era planejado do ponto de vista alimentar, era assim um espetáculo, cansava menos, né? Rendia mais, de certa forma atingia os objetivos esportivos, né? E quando as coisas se afastavam um pouco do planejado, eu também sentia o contrário. Então, além disso, Anderson, pegando um pouco o que você falou, né, da questão do ampliar da nutrição, eu acho que realmente nas últimas décadas a nutrição deu um boom, né, e se mostrou mais importante do que sempre foi, justamente por esse olhar ampliado. Então, eu tive realmente a sorte de interagir com nutricionistas que iam para além do biológico, né? Além da prescrição dietética. Eram grandes parceiros, assim, com um lado preocupado do ponto de vista econômico, daquilo ali ser viável, do ponto de vista psicológico, como é que isso ia, de alguma forma, influenciar também nessas altas tensões da vida de atleta, né? Então, aquele tipo de atuação me encantou e realmente foi uma escolha fácil para mim, de primeira. O grande desafio, Anderson, foi escolher a área. Porque aí, né, como uma grande apaixonada e apaixonado que somos pela nutrição, as áreas da nutrição são quase todas, se não todas, encantadoras, né? Então, comecei querendo desvendar os casos clínicos, aí, os mistérios da nutrição clínica. Quando vi lá no estágio e na monitoria, me apaixonei pela saúde coletiva, por esse olhar mais amplo, atingindo o maior número de pessoas. E, enfim, né, até hoje eu acho que isso é uma característica profissional de trazer esses diferentes olhares da área de nutrição. Mas é isso aí a história, né? E eu quero realmente saber de você, porque apesar da gente se conhecer há algum tempo, você nunca me contou como é que você chegou na profissão de nutricionista e esse olhar da ciência acompanhando, da onde vieram esses dois eixos aí do teu atuar profissional. Falar de início, né, para a maior parte das pessoas, e para mim não é diferente, é falar um pouco de família. Acho que a gente é um pouco a construção daquilo que a gente carrega ao longo da nossa vida. E nesse caso, a ciência, a nutrição está muito, muito relacionada à minha família. Minha mãe é professora de química, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Ela chegou a me dar aula no primeiro ano do ensino médio. Eu me lembro que depois que eu fui fazer o danado vestibular, na época, né, não era o Enem, um professor de química me procurou. Ele falou: olha, menino, você gosta muito de química, eu acho interessante, de repente, você nunca pensou em fazer no vestibular nutrição? E essa foi uma das minhas escolhas. Na época, eu fiz a minha graduação na Unirio. Entre os cursos que eram disponíveis lá na universidade, foi o que eu me interessei. Eu acabei passando no vestibular nesse ano, na nutrição. Cursei logo no primeiro período. Tive uma disciplina chamada de Química Analítica. Fui trabalhar no laboratório com química e me encantei a partir daí. Virei monitor da disciplina e no quarto período já comecei a fazer iniciação científica também em laboratório e foi quando as coisas, enfim, começaram a tomar um rumo que a gente chama que talvez seja um rumo natural da nossa vida. E estamos aqui hoje, depois de tanto tempo, aqui pensando lá no início da nossa vida, trabalhando no laboratório, poder compartilhar um pouco com as pessoas agora o que a gente vem aprendendo, um pouco do conhecimento que a gente também vai compartilhando com outras pessoas que vão ser nossas convidadas. E essa é um pouco da motivação nossa, né? Trazer de volta para todo mundo que está nos ouvindo. Eu queria deixar isso muito marcado. Vai ser um podcast que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito os profissionais
profissionais da área, tanto da área de ciência como da área de nutrição, como também vai ajudar a população em geral. A gente está muito preocupado em trazer conhecimentos bem simples, mas ao mesmo tempo muito assertivos para todos. A gente já queria, então, nesse primeiro episódio, já pedir desculpa por algum ruído, alguma coisa que pode estar acontecendo. A gente está lançando esse podcast no meio ainda da pandemia, ainda estamos fazendo isso à distância, né? Então, essa tem sido uma marca também desse nosso encontro. Mas uma das preocupações que a gente, desde o início, quer ter é essa interação com você que nos ouve. Então, a partir de agora, vocês vão conhecer algumas pessoas que têm nos ajudado e pela primeira vez, vocês vão ouvir a voz da Stephanie. A Stephanie vai ser aquela pessoa que vai entrar o tempo todo aqui no nosso programa para falar tudo sobre as redes sociais, como é que vocês podem interagir com a gente, como é que vocês podem conhecer os novos convidados que a cada semana vão estar disponibilizando informações para a gente. Stephanie, seja bem-vinda ao nosso podcast Ciência da Nutrição e fala um pouquinho aí o que a gente preparou para os nossos ouvintes, para eles nos acompanharem aí enquanto não estiverem ouvindo a gente. Então, gente, eu sou Stephanie, essa é minha voz, vocês vão escutar um pouquinho por aqui. Prazer, primeiramente, sou uma então das colaboradoras que fazem parte aqui desse projeto incrível. E para que os nossos ouvintes não percam nenhum conteúdo, nenhum episódio, vocês nos encontram em redes sociais, como Instagram e Facebook. Em ambas as redes sociais, vocês encontram a gente como @podcast Ciência da Nutrição. Tudo junto, sem acento, sem cedilha. É só vocês procurarem por podcast Ciência da Nutrição. Vocês vão encontrar. E também no nosso site, cienciadanutrição.com.br. Lá a gente vai mostrar todos esses lados do podcast que o Anderson citou anteriormente, a Luana citou anteriormente, artigos científicos, dicas para o dia a dia. Está bem completo, vale a pena vocês conferirem, então. Vamos só reforçar aqui, eu acho que é importante, então, Facebook, Instagram, @podcast Ciência da Nutrição e o nosso site cienciadanutrição.com.br. Lembrando, Luana, me ajuda aqui, vamos relembrar aqui, o que vai ter no nosso site lá? Vai ter a biografia de cada convidado que vai falar um pouco com a gente, vai ter um pouco do histórico. O que mais que a gente está preparando aí? A gente também está dedicando algo super bacana, que é pegar alguma temática do episódio ou próximo, né, a temática conversada, alguma coisa que gerou uma curiosidade naquele episódio e levar de sugestão de leitura para o pessoal, né? Então, assim, desde artigo científico, trecho de livro, né? Enfim, fazer uma espécie de sugestões de leituras ali, né? E essa pegada também que você falou de dialogar com a sociedade, né? A gente vem percebendo o quanto a ciência vem sendo fundamental aí nessa luta aí com as fake news, e a nutrição costuma ser muito atingida, né? Porque a nutrição é uma ciência maravilhosa que evolui rápido, mas a gente tem que saber filtrar. Então, o nosso podcast também será um lugar onde vocês vão poder estar antenados aí com alguma coisa que esteja na crista da onda, mas que a gente vai contribuir, né, com um olhar científico para vocês saberem que o que está ali está sendo bem selecionado com o olhar da universidade, com o olhar da ciência. E aí, Anderson, eu queria compartilhar com os nossos ouvintes já que eles fazem parte dessa construção, né? Aqui a gente arregaça as mangas, mas eles também fazem parte dessa, enfim, dessa página, desse passar de episódios, né, que a gente vai caminhar junto. A gente faz isso com vocês e para vocês, ouvintes. Então, já vou dar um spoiler aí para vocês, que a gente está vendo uma forma bem atual de vocês interagirem, né, via Telegram com a gente, fazendo enquetes. A gente quer receber, nesses meios de comunicações, sugestões de temas em ciência da nutrição que vocês querem, enfim, né, de certa forma, escutar, se aprofundar, tirar dúvidas, curiosidades, indicar nomes de pessoas que vocês sabem que podem contribuir com isso. Então, a gente vai selecionar, fazer uma pré-seleção disso que vocês nos enviarem e dar um jeito de interagir com vocês nessas redes sociais para que vocês nos ajudem a, enfim, a gente trazer o que há aí de mais interessante de ciência da nutrição para a gente e para vocês. Quem já quiser começar a interagir conosco, né? Já pode passar um e-mail para a gente, já tem o nosso e-mail também de contato, podcastcienciadanutrição@gmail.com. A gente já pode responder algumas dúvidas, encaminhar perguntas para os nossos convidados. Vocês já podem começar, então, a viver um pouco desse mundo nosso, desse sonho aí que a gente começou a fazer do podcast da Ciência da Nutrição. É isso. Luana, obrigado. Vamos viajar junto a partir de agora. Isso aí, Anderson. Vamos juntos, com certeza. Olha, adorei a parte, não posso deixar de comentar que adorei a informação aí, super bacana, dessa parte que você tinha aula de química com a sua mãe. Rapaz, que desafio, hein? Eu achando que tinha passado por algumas situações por ter um pai engenheiro que me dava aula de matemática, mas nada comparado a você, e certamente
ela tem toda uma pedagogia maravilhosa a ponto de ter te inspirado na profissão e na área da docência. Bacana saber disso. Legal, a gente vai conhecendo um pouquinho de cada um que chega aqui para poder contar a sua história. Estamos, então, muito ansiosos. Aguardamos vocês aqui nos próximos episódios e, desde já, agradecemos a todos que nos ouvem. Luana, um grande abraço aí e vamos em frente. Valeu, Anderson. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes. Vamos começar com tudo e contamos com vocês sempre. Obrigado por ter nos ouvido, obrigado por assistir mais esse episódio do nosso podcast. Todo episódio, então, a gente vai ter uma pergunta, que essa pergunta, então, você vai poder, lá no nosso Instagram, responder, e as melhores respostas a gente vai ler aqui no próximo programa, né? Não deixe de participar, não deixe de contribuir. E aí, Luana, qual vai ser a primeira pergunta, então, que a gente vai deixar para os nossos ouvintes? Então, Anderson, a primeira missão desse episódio, a pergunta é, na opinião de vocês, no que vocês escutaram, o que é ciência e o que é nutrição? Tá, pessoal? A gente vai abrir ali nas nossas redes sociais aquelas famosas caixinhas, né? E vocês vão nos responder isso. E no próximo episódio a gente traz para vocês aí matarem a curiosidade quais foram aí eleitas as melhores respostas. Contamos com vocês. Um abraço a todos e contamos com a participação de todos. Podcast Ciência da Nutrição.